Olá, geniais! Nós vamos falar agora em sociologia e eu vou compartilhar com você a minha tela aqui, ó, para você ver o nosso slide. Vamos falar sobre Emile Durkheim, né? Emile Durkheim, que foi um referencial teórico da sociologia muito importante. Bom, o Emile Durkheim, aí, como nós sabemos, ele viveu de 1858 a 1917, então ali entre séculos 18 e 19, né? E interessante observar que ele vive dentro de um contexto de capitalismo industrial, ou seja, surgimento ali de revolução industrial. Ele vive um contexto ali de imperialismo e o contexto também da Primeira Guerra Mundial. Ele tem algumas obras marcantes como A Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico e O Suicídio, que é a mais famosa de todas, e observações muito importantes, as influências a respeito, fatos históricos que influenciaram a sociologia, a construção sociológica de Émile Durkheim, né? A Revolução Francesa, que foi uma efervescência social, né? A gente define a Revolução Francesa como um movimento que influenciou a questão das artes, da expressão, da organização social, influenciou a questão do feminismo até posteriormente, né? E também ele viveu um período ali do positivismo, que vai influenciar inclusive militares, a Primeira Guerra Mundial, vai influenciar o próprio Brasil posteriormente, viu, de maneira muito forte. E beleza, vamos lá. A principal teoria sociológica do Emile Durkheim é o fato social. O conceito do fato social é o seguinte: tudo aquilo que orienta as nossas atitudes, exemplo, leis, costumes, sistema financeiro, são fatos sociais, ok? Muito fácil. Então, fatos sociais é tudo aquilo que orienta o comportamento da sociedade. Exemplo, lei, sistema financeiro, costumes, cultura, né? Característica. Existe o fato social externo, o geral e o coercitivo. Bom, primeiro, o externo. Logicamente, algo que vem de fora, aprendido da sociedade. Então, por exemplo, costumes é um fato social externo, né? Geral, é aquele fato social ao qual todos os indivíduos da sociedade estão expostos. Por exemplo, o fato social chamado lei. As leis, elas não têm um público em específico, mas elas regem todo o comportamento da sociedade, né? E o fato social coercitivo, de caráter impositivo sobre o indivíduo. Digamos que vai entrar aqui o próprio sistema financeiro também, né? O sistema financeiro acaba sendo de uma maneira praticamente impossível de que você não precise dele em determinado momento da sua vida, né? As leis também têm um caráter coercitivo e também têm um caráter geral, tá? Os dois, eles se subdividem nesse processo, né? Então perceba como os fatos sociais eles têm uma conexão direta com o indivíduo. Classificação dos fatos sociais, normal ou patológico. Normal, quando se encontra generalizado na sociedade ou desempenha alguma função social importante. Patológico, aquele que se encontra fora dos limites permitidos, né, pela sociedade ou pela ordem social e pela moral vigente. Então, existem fatos sociais que são patológicos, doentios para a sociedade, e existem fatos sociais que são normais para a sociedade. Fatos sociais normais para a sociedade, Diego, leis, né, como a gente citou. Um fato social patológico, transgredir a ordem moral, o arcabouço ético, o procedimento de ordenamento social. Exemplo, um assassinato é um fato social de cunho patológico, ok? Observação, não se pode esquecer que Durkheim compara a sociedade a um corpo. Assim como o corpo pode estar saudável ou não, os fatos sociais seriam também indicadores, na verdade, da saúde do corpo social. Beleza? Ok, vamos lá. Aqui tem uma questãozinha da UEAP, né? Sobre Emile Durkheim.
Aqui nós temos as opções, ó. Gostaria que vocês lessem com atenção essa questão e respondessem aí nos comentários qual é a resposta dessa questão, para a gente poder interagir um pouco com relação aos comentários, tá bom? E deixa aí a sua resposta e aí eu vou responder a você se você acertou ou não. Bom, beleza. Passando as perguntinhas, vamos lá. Você não viu. Método sociológico. Objeto de estudo do método sociológico, o fato social. Bom, o pesquisador, sociólogo, ele tem por objeto de estudo a sociedade. A sociedade, ela é dotada em todos os momentos, segundo a visão sociológica de Emile Durkheim, sobre fatos sociais. Então, tudo que ocorre na sociedade são fatos sociais. Nós citamos aqui leis, nós citamos aqui costumes, nós citamos aqui sistema financeiro. O casamento é um fato social, o assassinato é um fato social, né? Bom, objetividade são as características de um pesquisador sociológico. Objetividade, neutralidade, definir o que quer estudar, não levar em consideração as opiniões existentes, deve-se medir sensações, porém não deve-se iludir com elas. O fato social deve ser investigado por seus aspectos gerais e distinguir causa de função do fato social. Bom, beleza. Isso aqui não é vamos dizer assim, um conceito que vocês devem se prender muito, tá? Bom, instituições sociais, conceitos. São as partes que formam o todo, são órgãos de um corpo biológico. Instituições sociais não são só governos, né, cargos, mas são o quê? Família, religião, escola, forças armadas. Isso são instituições sociais. Interessante, né? Funcionalismo. Cada órgão tem sua função social para cumprir. E o cumprir de uma função social objetiva o quê? A coesão social, com que a sociedade tenha o quê? Tenha equilíbrio social, organização, encaixe social, né? Então perceba que a família exerce um papel e uma característica importantíssima, porém a escola também exerce um papel em específico, uma característica importante. Nenhuma nem a outra podem ser substituídas uma pela outra, mas todas são complementares e concordam, né? Elas concordam e somam em função da coesão social. Isso nós estamos falando do quê? De instituições sociais. Nós falamos dos fatos sociais, agora nós estamos falando de instituições sociais, ok? Bom, manutenção da sociedade. Moral, aponta para moral. Tipos de sociedade: normal, patológica e anômica. Bom, primeira, o tipo de sociedade normal. Aquela que tem leis e as instituições funcionam. Uma sociedade patológica, aquela que tem leis e as instituições funcionam mais ou menos. Uma sociedade anômica, aquela que tem lei e as instituições não funcionam. O que são as instituições de uma sociedade segundo a visão de Emile Durkheim dentro do contexto sociológico? Não são apenas instituições públicas, não são apenas instrumentos políticos. Nós estamos falando de quê? Instituições que influenciam a coesão social, a família, a religião, a escola, as forças armadas e também os procedimentos e processos de instituições políticas, tá? Então perceba, nós temos aí 3 tipos de sociedades elencadas por Emile Durkheim. A primeira normal, a segunda patológica e a terceira anômica. Vale a pena estar ligado nesses conceitos, tá? Consciência coletiva e individual. Bom, consciência individual é o que tem e que torna o ser único, singular. São as ideias individuais. A consciência coletiva ela é formada por crenças, por conjunto dos fatos sociais. Ela é difusa. O que significa dizer que ela é difusa em toda a sociedade? Ela está espalhada pela sociedade. Ela determina a sociedade? Determina a sociedade. A consciência coletiva vai determinar comportamentos, vai determinar estilo de vida, vai determinar organização social, classe social.
ela é autônoma em relação à consciência individual e ela é homogênea. Consciência coletiva é homogênea. Consciência coletiva é baseada em crenças e ideais, né? Ideias de membros da sociedade e também baseada no conjunto dos fatos sociais, tá? Temos mais uma questão. Vamos ler essa questão juntos? Segundo Durkheim, o crime é um fato social presente em toda a sociedade. Para o autor, nem todo crime é anômico. Interessante, olha isso. Mas apenas aquele que corresponde a uma crise de coesão social. O que é, olha, se você não está ligado nos conceitos, você não sabe o que é uma sociedade anômica e o que é um crime anômico. O crime anômico, a gente viu aqui que é quando, o que ocorre, gente? As leis e instituições não funcionam dentro de um contexto social, né? Então, beleza, olha só. A partir do exposto acima, assinale a alternativa correta sobre o significado de anomia social em Durkheim. Tá fácil, então, de nós acertarmos. Olha só. Bom, letra A. Ocorre quando há, nas sociedades modernas, com seus intensos processos de mudança, uma situação em que o conjunto de regras, valores e procedimentos são reconhecidos por todos os indivíduos, levando ao desenvolvimento da sociedade. Lembrando, o que a questão nos pergunta? A partir do exposto acima, que Durkheim diz que nem todo crime é anômico, nem todo crime é expressão de não funcionamento de leis e instituições de uma sociedade. A partir dessa exposição, ele pergunta qual é a alternativa correta sobre o significado de anomia social em Durkheim. A primeira é: ocorre quando a anomia social ocorre quando há nas sociedades modernas, com seus intensos processos de mudança, uma situação em que o conjunto de regras, valores e procedimentos são reconhecidos por todos os indivíduos. Não, isso é uma sociedade o quê? Normal, onde leis e instituições funcionam. Não é uma sociedade anômica. Então, já descartamos essa possibilidade. B. Conceito que descreve os sentimentos de falta de objetivos e de desespero provocado pelo processo de mudança do mundo moderno, os quais resultam na perda de influência das normas sociais sobre o comportamento individual. Pode ser. Perceba que ele fala, vou ler novamente, conceito, ocorre a anomia social quando descreve os sentimentos da falta de objetivos e desespero provocado pelo processo de mudança do mundo moderno, os quais resultam na perda da influência de quem? Das normas, das regras sociais sobre o comportamento individual. Letra C, vamos deixar bem aberto. Letra C, conceito que descreve a ocorrência nas sociedades modernas com os seus intensos processos de mudança, de um estado de complementariedade e interdependência entre os indivíduos, o que leva a uma menor divisão do trabalho social e ao fortalecimento das instituições sociais. Uma sociedade anômica leva ao fortalecimento das instituições, sendo que elas não funcionam? Lógico que não, já descartamos essa possibilidade. Então, perceba que como é importante nós sabermos de verdade a conceituação dos parâmetros. Tanto em filosofia quanto em sociologia, é muito importante nós sabermos a conceituação. Se não soubermos a conceituação, o trem não vai para frente. Bom, beleza, vamos lá. Letra D. Ocorre quando os sentimentos de falta de objetivos e de desespero provocados pelo processo de mudança do mundo moderno resultam no fortalecimento da coesão social e da influência das normas sobre o comportamento individual. Faltou o sentido. Na primeira parte, ele está dizendo que ocorre desespero, falta de objetivo, e que isso provoca com que as leis se fortaleçam e que isso provoca com que os indivíduos tenham maior influência com relação às suas normas, ao seu comportamento.
Não faz sentido. Se numa sociedade há maior desespero, a maior falta de sentido, é óbvio que as leis, as regras e as instituições sociais, elas não terão a mesma efetividade, né? Elas não terão aquele papel efetivo. Bom, a resposta correta é a letra número letra número não dá, né? A letra B, né, que diz, vou ler novamente. Conceito que descreve o sentimento de falta de objetivo e de desespero provocados pelo processo de mudança do mundo moderno, os quais resultam na perda da influência das normas sociais sobre o comportamento individual. Sociedade normal, sociedade patológica, sociedade anômica. São as três divisões de sociedade pautadas e propostas pelo nosso querido Émile Durkheim. E interessante observar como a conceituação traz para nós uma confiança e uma segurança muito grande quando nos deparamos com as questões que precisam ser resolvidas. Beleza, pessoal? Então, falamos aqui na nossa aula sobre dois conceitos importantíssimos para Durkheim. O primeiro, o fato social, e o segundo, instituições sociais, sua importância, e a divisão social em tipo de sociedade, normal, patológica e também anômica. Tá ok, pessoal? Muito, muito, muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, mais uma vez, compartilhar com vocês. Estamos abertos a perguntas, estamos abertos a questionamentos e eu estou à disposição no meu PV para manter contato com vocês, tá bom? Estamos juntos, um abraço forte e sigo à disposição.